Como é que é, malta? Aqui é o vosso Power Backup. Pá, há algum tempo que eu já não gravo vídeos para esta série de vlogs. Da última vez ainda tinha barba, agora já estou aqui com a pera e com o bigode. Mas é assim, porque é que eu tive aqui este tempo aqui mais afastado? Pá, tive também a trabalhar nos projetos, que eu também estou a tirar o mestrado, também tive empenhado em outros projetos. E também estive a pesquisar mais um bocado, que os meus vídeos antes era sempre eu a gravar o que é que eu estava a fazer na altura. Eu agora fiz ao contrário, já gravei e agora já analisei o que tinha a analisar e agora vou-vos mostrar as conclusões a que eu cheguei. Neste vídeo vamos acabar o tema que foi apresentado no último vídeo, que é a transformar a mim numa personagem de jogo a partir de escaneamento 3D. E o que é que eu fiz? Eu basicamente estive também a pesquisar no YouTube e outros sites e encontrei 3 ferramentas distintas para fazer este tal escaneamento 3D. E basicamente o objetivo deste vídeo é analisar e chegar à conclusão de qual é que é a melhor ferramenta para fazer isto. A primeira ferramenta que iremos analisar é Polycam. Uma ferramenta que foi apresentada já no último vídeo, portanto acho que não é novidade para ninguém. Pronto, para os mais esquecidos, este é o modelo 3D que resultou da Polycam no último vídeo. Mas pronto, se a Polycam já foi apresentada no último vídeo, não há novidade em relação a este tema, né? Não. Basicamente, eu tentei fazer aqui algumas coisas diferentes. Utilizei exatamente o mesmo vídeo da Bad Decision Studios, que vai estar aqui nos cards agora, vai agora aparecer, e também vai estar no fundo da descrição, se vocês quiserem ver. Este e também os vídeos que eu utilizei para os outros temas. Mas basicamente o que é que eu fiz diferente? Eu descobri que a Polycam Web no browser, no computador, consegue-se dar upload às fotos, enquanto no telemóvel, pelo menos no meu telemóvel, eu só consigo tirar as fotos no momento, não consigo dar upload de fotos que está no sistema. E logo aí eu consegui tirar fotos com a câmera do meu telemóvel com melhor resolução, que acredito que tenha feito a diferença. Eu acho que as fotos do último modelo foram com 12 megapixels, o que é que foi, e com o telemóvel eu tenho a opção de tirar com 48 megapixels. O que logo aí ajuda bastante na resolução e no produto final. Também no Bad Decision Studios eles dizem que deve-se tirar 60 e tal fotos. Eu desta vez utilizei apenas 70 e eu honestamente acho que o produto final não foi mau. Ou seja, as 100 fotos acho que não é uma cena necessária. Mas claro que é recomendado para ter menor detalhe e isso tudo. Mas pronto, basicamente o modelo final agora desta iteração foi este. De resto, foi quase tudo o mesmo. No Blender, limpeza de pixels, utilizar aquelas técnicas todas que eles falam no Bad Decision Studios, que é bastante importante após Polycam, porque a face está meio partida, portanto é muito importante que vejam o vídeo e que sigam os passos para fazer a limpeza do modelo. Depois também podem dar um smoothzinho para alisar pele ou poros ou imperfeições que podem ter ficado no modelo. Há um caso em particular que isso é bastante aconselhável, mas já vou aprofundar agora daqui a uns segundos quando falar no MetaHuman Creator. Mas tenham isso em mente que é uma ferramenta importante. Eu não sei se acho que no Bad Decision Studios eles não falam sobre isso, mas poderá ser importante. E pronto, e depois cortar apenas para ficar com a face, que é depois para passar para o Unreal Engine. No Unreal Engine em si também não há nenhuma diferença. Chegar lá, implementar
o modelo, criar um MetaHuman Identity, depois criar uma Neutral Pose, depois assinalar onde é que são os olhos e a boca e depois mandar para o MetaHuman Creator. Simples. Já no MetaHuman há algumas diferenças. Isto porquê? Porque eu quis inventar no último vídeo. Basicamente eu quis esculpir e mover as cenas à mão para tornar aquilo mais parecido comigo. Isto só piora o processo. Basicamente o que eu tenho é o meu modelo e basicamente a partir daí é que devemos apenas pôr cabelo, mudar pestanas, mudar sobrancelhas, mudar a cor dos olhos, mudar a cor da pele, etc. O que nós podemos fazer é duas coisas. Porque há casos como o meu, em que tenho barba, o modelo em si não difere o que é barba e o que é que faz parte do rosto. Portanto, no modelo base, eu tenho aqui assim um obsesso, porque é a minha pera. Portanto, o que é aconselhável? Há duas formas de resolver este problema. No Blender, esculpir, aí sim esculpir, tentar retirar a pera, ou barba, o bigode, etc. Mas para isso é preciso um kit de unhas e perceber como é que funciona com o Blender, como deve ser. Ou então usar a malha personalizada do MetaHuman Creator, em que basicamente intensifica ou suaviza certas características do modelo em si. Portanto, eu utilizei exatamente este processo com o modelo do último vídeo e basicamente vou pôr aqui lado a lado só para vocês conseguirem ver as diferenças. Como puderam ver, não tem nada a ver uma com a outra, mas pronto, este foi o processo que utilizei com o novo modelo e aqui está como ficou. A segunda ferramenta que iremos analisar é Face Builder. O Face Builder é um plugin do Blender desenvolvido pelo CanTools e desta lista é a única ferramenta que é paga, necessitando de uma subscrição. Eu, para testar, utilizei o Free Trial, que acho que é de 2 semanas, mas não tenho a certeza. E pronto, neste vídeo eu vou fazer aqui uma visão geral e muito resumida do que é o Face Builder, como funciona, mas podem sempre ver aqui o vídeo do próprio CanTools a explicar como é que se utiliza a ferramenta. Basicamente, após instalar o plugin, começamos com uma cabeça genérica e é necessário meter 10 fotos, pelo menos é o que o CanTools aconselha e eu concordo, em que basicamente é frente, perfil, 45 graus, depois de costas, da nuca, depois de 45 graus a partir da nuca e depois ainda de frente, mas visão de baixo e de frente, visão de cima. Assim já conseguimos basicamente ver toda a nossa cabeça e vai ajudar para ter como base para criar o modelo. Para as fotos, eu utilizei exatamente as mesmas fotos que utilizei no do Polycam, porque assim eu irei ter a mesma base para depois no fim conseguirmos comparar qual é que é a melhor ferramenta. Após termos todas as fotos, basicamente agora selecionamos cada uma delas, em que irá abrir um painel com a foto selecionada e com o modelo genérico à frente. A partir daí nós vamos ter que rodar o rosto até ficar exatamente a direção do que está na foto e a partir daí moldar o nariz, boca, orelhas, olhos
até ficar exatamente como está na foto. Depois, basicamente, estando a primeira foto, vamos para a próxima e vamos repetir este processo em todas as fotos, e mesmo após estando feito em todas as fotos, é necessário e é aconselhável voltar a repetir, porque quando nós alteramos um ponto em determinada foto, pode ficar ligeiramente diferente noutra foto. Basicamente, então, isto aqui é sempre um loop em que nós vamos ter que sempre verificar todas as fotos até nós conseguirmos ter o modelo ideal dado as fotos que nós lá metemos. No meu caso ficou este modelo. E agora basta apenas pegar neste modelo, inserir no Unreal Engine, depois do Unreal Engine, mais outra vez, meter Human Identity, Neutral Pose, alinhar olhos, boca e a partir daí mandar para o Meta Human Creator. Depois, novamente, ver se a malha personalizada é preciso alterar muito ou não. Adicionar cabelo, sobrancelhas, pestanas, alterar a cor dos olhos, a cor da pele, etc. No meu caso, o meu modelo acabou por ficar assim. A última ferramenta que irei apresentar é o 3ds Zephyr. Pronto, o 3ds Zephyr é um programa pago, é verdade, mas também existe uma versão gratuita que foi a que eu utilizei, e chega perfeitamente para isto. O 3ds Zephyr é um programa que utiliza fotogrametria, basicamente a mesma tecnologia do que utiliza o Polycam, portanto é bacana para servir como meio de comparação entre os dois. Novamente, neste vídeo eu apenas irei falar assim uma visão geral e resumida de como utilizar o 3ds Zephyr. Portanto, se vocês querem ver mais, aconselho a ver aqui os primeiros 10 minutos deste vídeo do Manis Framanis, em que ele explica basicamente como é que se utiliza este programa. Ele também utiliza como criar o MetaHuman customizado, portanto, se também tiver interesse, aconselho-vos a ver o vídeo. E pronto, basicamente para usar o 3ds Zephyr basta dar upload às fotos que querem para criar um modelo 3D. No meu caso foi exatamente as mesmas fotos que utilizei no Polycam. Depois de todas as fotos processadas, vai aparecer assim uma pequena janela com as fotos que conseguiram ser processadas e as que não foram, que no meu caso houve alguns erros, como vocês podem ver agora, e assim muito rapidamente e sem muito trabalho conseguimos o nosso modelo. Não está incrível, mas depois de alguma limpeza do Blender assim muito superficial, lá enviei para o Unreal Engine, depois do Unreal Engine fomos para o MetaHuman, editámos cabelo, sobrancelhas, pestanas, etc, 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 e acabámos por ficar com esta personagem. Para finalizar, vamos apenas apresentar as conclusões a que cheguei das análises que fiz das várias ferramentas. Pronto, estas conclusões, claro que vão ser baseadas
na minha experiência ao utilizar as ferramentas ao longo deste processo, mas eu não quis apenas mostrar também a minha opinião, e por causa disso fiz uma publicação no Instagram ao pedir a opinião da malta que me segue e pedir também a opinião das pessoas. Com essa sondagem basicamente consegui também perceber se a minha opinião está alinhada com malta que não percebe nada do background deste processo todo. E já agora, se vocês me quiserem ajudar também em futuras sondagens ou outro tipo de interação que eu possa ter com malta de fora, sigam aqui o meu Instagram da Backup Games, que poderei necessitar da vossa ajuda novamente no futuro. E pronto, em quarto lugar, com apenas um voto no público, e que na minha opinião também foi a pior versão, é a versão Face Builder. O Face Builder é uma ferramenta em que é necessário alguma técnica e paciência, que são duas coisas que eu não domino, nem em termos de paciência nem em termos de técnica. Porquê? Porque o problema é que vamos à primeira imagem, por exemplo, frontal, analisamos tudo, nariz impecável, orelha impecável, lábio impecável. Depois à segunda foto em perfil, tudo outra vez impecável. Fazemos tudo impecável, voltamos outra vez à primeira foto, tudo mal. E depois é assim, eu acho que alterei, fiz 4 loops, nunca ficou bom. Isso acho que é uma coisa que é um bocado frustrante. E daí eu achar que destas técnicas todas é a pior, sem dúvida nenhuma. Porque, ainda para mais que não é o meu foco, eu quero apenas ter alguma coisa que seja visualmente parecida e rápida. O Face Builder não é a melhor opção, ainda para mais sendo uma ferramenta paga. É de longe a pior ferramenta das 3. Em terceiro lugar, com 2 votos do público, e que na minha opinião é merecido, sendo que há algumas coisas que está melhor, outras piores em relação ao segundo classificado. Mas pronto, quem ficou em terceiro lugar é a versão 3DF Sapphire. O 3DF Sapphire tem coisas boas, tem coisas más. A coisa má é que é bastante exigente em relação às fotos. Como foi perceptível, que o Polycam, com as mesmas fotos, fez um modelo mais consistente do que o 3DF Sapphire, em que ficou aqui com este lado aqui todo desformatado, e depois criou também modelos do background e não apenas focou apenas na cabeça, que era o que estava no foco. Mas no vídeo do Mary's Fire Manis, ele explica isso, que as fotos têm que estar bem centradas, têm que estar com boa resolução, boa iluminação, e aí se calhar foi mais problema meu. Outro ponto positivo em relação ao Polycam, que pronto, desde já fácil primeiro lugar, né? Porque as duas que faltam são da Polycam, portanto é de longe a fotogrametria que reina quando é para scanning em 3D. Mas eu estava a dizer, quando passei o modelo para o Blender, a quantidade de polígonos e de vértices e de faces que o modelo do 3DF Sapphire é imenso, ou seja, é muito mais detalhado do que qualquer modelo que veio de outra ferramenta. Portanto é assim, talvez com uma melhor coleção de fotografias consiga ter um resultado muito melhor do que talvez a Polycam, mas isso apenas testando. Em segundo lugar ficou a Polycam, como é óbvio, mas neste caso, com 8 votos, ficou a versão antiga do modelo do Polycam. E pronto, pódio, primeiro e segundo lugar Polycam, mas em segundo ficou
o modelo antigo, pá, e era de esperar. O modelo que resultou da Polycam, pá, estava muito estranho, muito achatado, não fez a fotogrametria, não fez grande coisa, pá, de frente os meus olhos estavam estranhos, estavam todos espalmados, pá, estava estranho, mas melhorou bastante quando eu deixei-me de esculpir e mover as cenas no MetaHuman e apenas fiz as alterações de base que era suposto. E em primeiro lugar, sendo que toda a gente já sabe esta resposta, mas com 17 votos ficou a nova versão do Polycam. E pronto, a nova versão do Polycam foi o justo vencedor. Não há aqui nenhum prémio em disputa, mas pronto. Na minha opinião, também é a melhor versão das 4. Pá, e teve mais do dobro do segundo classificado, ou seja, toda a gente achou que sim e concordou comigo que esta era a melhor versão. Pá, está muito longe de ser idêntico a mim, pá, mas para ser o mais idêntico possível era preciso ter aquele equipamento profissional que custa nem sei quantas centenas ou milhares de euros, não faço ideia, nem sequer quis pesquisar. Pá, e atualmente eu não posso dar esse luxo, não é? Mas este foi uma aventura engraçada, divertida. É pena eu sair com a mesma conclusão que comecei, né? Que o Polycam é que é a ferramenta ideal. Mas aprendi bastante, até com o Polycam, como a tal cena de nunca esculpir após ter um modelo de Polycam, é bastante importante e agora já sei. Mas que agora sim, sinto preparado para avançar no meu jogo. Eu sei que o meu principal foco nisto era saber que conseguia fazer modelos realistas e assim também transportar conhecidos meus para o jogo, tal como personagens jogáveis ou inimigos, NPCs, etc. Mas pronto, agora sim já tenho a minha personagem para o jogo, é que agora vou futuramente investir tempo nisso. E pá, vejo um futuro promissor neste projeto do Sons of Hope. Portanto, malta, fiquem desse lado. Espero que tenham curtido mais um vídeo. Eu sou o vosso backup. Vemos no próximo. E nunca confundam obra-prima de mestres com o prima de mestre de obras. Fiquem bem! I'm about to go off like